Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ler um poema, localizar informações explícitas no texto, inferir uma informação implícita, que é aquela que está escondida, que eu tenho que analisar, e também reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Para início de conversa, você gosta de poesia? Reconhece os poemas dos poetas brasileiros? Você certamente já leu algum poema, porque na aula de língua portuguesa, no próprio livro didático, tem vários poemas e você já vem lendo isso há algum tempo. Mas você já procurou em outros locais? Você conhece poetas? Talvez tenha até um poeta na sua cidade. Você gosta de fazer poesia? Gosto sim. Reconheço alguns poemas da poetisa Cora Coralina. Você sabe a diferença entre poesia e poema? Embora muitos definam poema e poesia como sendo a mesma coisa, eles possuem conceitos diferentes. Poema é um texto literário composto de versos, estrofes e, por vezes, rima. Já a poesia é uma manifestação artística que pode ou não, como o poema, estar baseada em palavras. Assim, a poesia é um conceito mais amplo que envolve pinturas, esculturas, literatura e etc. Já o poema está somente inserido no universo literário, tá? Aqui nós temos A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh. Esse é um exemplo de poesia na pintura. Vejam as cores, vejam se nós temos aqui algo que está sendo contado, as emoções que brotam da tela. Então aqui nós temos um quadro muito famoso, muito interessante. Leitura, Mascarados. Saiu a semeadora semear. Semeou o dia todo e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de semente. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que os outros semearam. Jovem, seja você esse semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo, as sementes vivas da paz e da justiça. Nesse texto, nós temos inclusive um intertexto com o texto bíblico, e aí eu tenho algo que ela acrescenta a mais, tá? O poema de Cora Coralina apresenta uma ação que aparece em todo o texto. Que ação é essa? Responde lá no teu caderno e já já eu volto.
E aí, o que que você respondeu? Nesse caso, é o semear, a ação de semear. A poesia, ela está em vários lugares. Ela está na música, ela está na pintura, como a gente viu agora há pouco. Ela pode estar na escultura, no cinema. Olha, este filme é pura poesia, porque ela vai tocar em aspectos do sentimento. Então, um poema seria um conjunto de palavras e um sentimento que anima essas palavras. O que isso quer dizer? Que ali não estão só a rima, tem o sentimento envolvido. Pense agora numa letra de uma música. Quando uma música é composta, ela é feita para tocar o sentimento das pessoas, tanto na melodia quanto na própria letra. Porque quando é uma letra que não chama atenção, ela não toca o sentimento, né? Então, mas quando ela toca o nosso sentimento, ela é capaz de nos comover de alguma forma. Essa música pode falar de amor, ela pode falar de injustiça social, ela pode falar de alegria, por exemplo. Mas ela vai ali na organização estética das palavras, com o ritmo, com a rima, ela vai trazer para quem está ouvindo algum tipo de sentimento. Diferente, por exemplo, do texto informativo. O texto informativo é um texto mais objetivo, mais claro, que vai direto ao ponto, que diz o que quer dizer. Ele usa uma linguagem literal, ele usa uma linguagem clara e objetiva, porque o objetivo do texto jornalístico, por exemplo, é informar. No entanto, quando eu tenho texto poético, o objetivo não é trazer uma informação, o objetivo é tocar o sentimento. Quando o objetivo é tocar o sentimento, eu vou ter ali uma organização interna que é estética. O que isso quer dizer? Ah, é só para bonito, professora? Não é isso de só para bonito. Ela é estética porque ela vai se organizar de maneira a trazer uma sonoridade, de maneira a trazer significados para aquele poema que toquem no sentimento de quem está ouvindo. Então, neste caso, aqui no poema que nós lemos, saiu o semeador a semear, semeou o dia todo e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias. Ele gastou o dia todo trabalhando e de noite ele ainda não tinha gastado todas as sementes. É isso que está dizendo aqui. Ele semeava tranquilo sem pensar na colheita. O que é semear tranquilo sem pensar na colheita? Aqui nós temos uma comparação entre o fato, o que de fato está escrito ali, o que está literalmente escrito, e sobre o que ele está falando. Porque ele está falando de semeador e semente. O que será que é essa semente? O que essa semente representa aqui? Ela pode representar algo que eu vou colher depois, certo? Então muito se diz no nosso dia a dia, você vai colher o que você plantou. Literalmente a gente colhe o que planta. Se eu plantar tomate, vai colher tomate. Apesar de que na minha horta os bichinhos comem o tomate antes e não nasce. Mas a ideia é essa. Então o texto figurado, o que ele faz? Ele aproxima algo que é literal, algo da realidade, para um sentimento. Então aqui eu tenho um semeador que saiu a semear. Eu posso estar pensando numa pessoa que está plantando algo, certo? E se essa pessoa está literalmente plantando, se eu estou pensando no sentido literal, ele já está cansado, né? Porque chegou a noite, ele ainda não terminou de trabalhar, mas ele semeia tranquilo, porque ele não pensa na colheita, porque muito tinha colhido do que os outros semearam. Por que ele não está pensando na colheita aqui? Porque os outros já semearam por ele, e aí ele tem tempo de plantar com calma. Vamos trazer isso então para a nossa realidade? Você que é jovem, eu sou jovem também, eu estou colhendo frutos ainda, mas eu estou plantando bons frutos hoje para que vocês consigam colher, certo? E vocês vão plantar e estão plantando bons frutos para que as outras gerações também consigam colher. E esses frutos não são somente frutos literais. Eu até posso plantar uma árvore hoje para você desfrutar dela daqui a alguns anos, mas não é isso. Está falando aqui de bons frutos no sentido de boas ações para que no futuro as pessoas consigam também colher. E se elas tiverem tempo de plantar sem pensar na colheita, elas podem plantar mais e melhor, porque elas têm tempo de fazer isso com qualidade. Como assim, professora? Ou seja, se eu não tiver que me preocupar em sobreviver, eu posso plantar bons frutos.
Então, se eu conseguir colher o que já foi plantado lá atrás, pelos meus pais, eu posso vir a plantar bons frutos para os meus filhos. Agora, uma criança que é abandonada e não teve apoio de família, não teve apoio de ninguém, ela já vai ter mais dificuldade lá na frente para colher esses frutos. Você consegue me entender? Então aqui o que ele está querendo dizer? Ó, porque muito se tinha colhido do que os outros semearem. Jovem, você é esse semeador. Seja você esse semeador, semeia com otimismo, semeia com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. Quando ela diz aqui jovem, você pode ser esse semeador, está querendo dizer, olha, você não pode pensar que o que você faz não é importante. Pode parecer não importante agora, mas no futuro vai ser. Isso vai ser importante porque você vai se formar como pessoa, você vai colher os frutos desse estudo que você está tendo agora, por exemplo, lá na frente. Por exemplo, eu estou estudando matemática, eu não aproveito isso para nada. Mas lá na frente você vai aproveitar. Porque existem coisas que a gente aprende na escola que você não vai achar uma aplicação prática para isso. Mas são fases do desenvolvimento do teu cérebro e do teu aprendizado que vão se somando, até você conseguir aprender outras coisas lá na frente. Por exemplo, eu não sei dizer para vocês qual foi a professora que me ensinou a escrever. Não sei dizer. Já foi fulana, beltrana, não sei. Qual me ensinou a produzir textos? Não sei quem foi. Que me ensinou a ler direitinho, que me ensinou a ler com criticidade, que me ensinou a ser uma pessoa crítica. Porque não foi uma professora. Foi uma série de atividades, uma somada da outra, e essas atividades eu não sabia qual é o sentido delas, eu não sabia porque elas estavam lá, eu não sabia para que eu estava fazendo aquilo, mas em algum momento isso se somou naquilo que eu estava aprendendo a fazer, e quando isso se somou, eu me dei conta de que sabia. Olha só, então não foi uma pessoa, não foi do dia para a noite. Então, pessoal, aqui as sementes que o semeador está semeando, no caso que ela sugere é paz e otimismo. Copie, agora nós temos a atividade de número 2. Copie as palavras e expressões a seguir, associando-as a cada uma das partes do poema. Ou seja, ação, esperança, trabalho, obra inacabada, senso de coletividade e perseverança. Vamos ler o poema novamente. Saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que os outros semearam. Jovem, seja você esse semeador, semeia com otimismo, com idealismo, as sementes vivas da paz e da justiça. Então você vai associar ali no poema o que é literal e o que ele significa. Escreve lá e já eu volto.
Nesse caso aqui, vamos ver. Ó, saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, trabalho, obra inacabada. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que os outros semearam. Aqui eu tenho o senso de coletividade, que foi o que eu disse para vocês. Tem coisas que você faz hoje e você não vê a aplicação. Mas você pode estar plantando os bons frutos para aqueles que estão vindo a seguir. Eu hoje estou colhendo frutos daqueles que vieram atrás de mim. Você pode estar plantando bons frutos. Por exemplo, quando a gente luta por paz, luta por igualdade. Ah, mas não adianta, o nosso país é assim mesmo. Mas se eu lutar hoje, eu posso estar plantando bons frutos. Porque eu só estou aqui hoje porque teve gente que lutou para eu estar aqui hoje. Olha, há 100 anos atrás, as mulheres jamais poderiam estar trabalhando fora. E hoje, além de estar trabalhando fora, eu estou aqui na televisão falando com vocês. Pensam quanto que algumas mulheres tiveram que lutar para isso? Quantas professoras tiveram que batalhar para que eu hoje pudesse ser essa professora que eu sou e estou aqui fazendo o que eu gosto? Então, eu, no meu senso de coletividade, batalho também para que você que está em casa consiga no futuro quebrar alguns paradigmas, algumas correntes que impedem a nossa humanidade de ser plenamente feliz. Jovem, seja você esse semeador, é uma ação de esperança. Tá? Então aqui nós temos tanto trabalho como obra inacabada, senso de coletividade, ação e esperança. Ok? Para saber mais, à noite o apanhou ainda com as mãos cheias. Uma palavra pode assumir diferentes significados, dependendo do contexto. A palavra apanhou pode ser derrotado, pode ser levar uma pancada, mas também pode ser surpreendido. Por exemplo, eu apanhei o fulano fazendo tal coisa. Ser surpreendido. Neste caso aqui, então a gente tem o sentido de surpresa, tá? Vamos reler. E à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. No trecho destacado, a autora personifica o substantivo noite, ou seja, empresta a esse substantivo uma ação atribuída a pessoas, uma ação humana. Como se dá na frase essa personificação? Então, o que é personificação? Quando eu atribuo uma ação humana a um ser não humano, nesse caso, à noite. Quero que você explique isso para mim e já já eu volto.
Aqui, quando eu diz a noite o apanhou, a noite não apanha ninguém, gente. Ela só acontece. Então, a autora diz que a noite apanhou o semeador com as mãos cheias. O verbo empregado caracteriza a ação humana de surpreender. A noite não surpreende ninguém. A pessoa que é surpreendida pela noite, tá? Ana Lins do Guimarães Peixoto, no estado de Goiás, no dia 20 de agosto de 89, Cora Coralina foi uma poetisa e cientista brasileira e contista brasileira. Em 65, com 75 anos, ela conseguiu realizar o seu sonho de publicar um livro, Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Cora Coralina recebeu o prêmio Juca Pato, da União Brasileira dos Escritores, como intelectual do ano de 1983, com o livro Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha. Em 84, é nomeada para a Academia de Goiânia de Letras, ocupando a cadeira número 38. Então, nessa aula, nós lemos um poema de Cora Coralina, conhecemos um pouco da sua biografia, localizamos informações explícitas no texto e inferimos uma informação implícita no texto. Reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou de uma expressão. Espero que vocês tenham gostado e até mais!